Cupom de desconto Café 50, né? O cupom de desconto 50% é o Café 50, onde eu ensino passo a passo, do iniciante avançado, pessoas a investirem no mercado de criptomoedas de forma saudável, de forma segura e sustentável, sem você abrir mão da custódia dos seus ativos e sem você depender de ninguém para ganhar dinheiro. Só de você mesmo, de um computador e da internet. Você vai aprender a se defender quando o mercado voltar contra você. E você vai aproveitar também as temporadas e você vai ver um vídeo de aula meu, onde eu acertei todos os preços de 2020 e 2021, lá em 2018. 7 dias de arrependimento, pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Então você comprando o curso mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também. A Cardanovski, tá? Pessoal, a Cardano, ela chegou num ponto muito importante, tá? Que é um ponto de retestar o topo anterior. Então, essa região onde tem muitos compradores pode ser uma região de fundo da Cardano. Augusto, tem como a Cardano cair mais? Cara, pode acontecer qualquer coisa, tá? Pode acontecer dela cair mais, pode acontecer dela não cair. Mas o que eu posso dizer, graficamente falando, e isso não é uma certeza, é que, na minha opinião, ela está num excelente ponto de compra, tá? Por quê? Porque ela está testando os topos anteriores, a região de topos anteriores foi testada. Na minha opinião, com a média 21 e a média de 8, mesmo que o preço esteja abaixo deles, indicando que seria uma venda, a gente tem que estabelecer que ela tem um contexto, né? E esse contexto é, na minha opinião, ela pode estar acumulando para o preço continuar subindo, mesmo que a média não esteja favorável. Por quê? Porque quando a gente pega somente pelas médias, e essa é uma estratégia essencial para vocês entenderem, quando você adiciona médias de 8, média 21, né, você não tem que ser tão rígido à regra de, o Augusto falou que o pivô, fez pivô abaixo da média de 8, e agora o mercado vai desabar e vai entrar em tendência de alta. A tendência de baixa, aliás. E quando o Augusto fala que é pivô acima da média de 8, é tendência de alta. Tudo o que é estrutura de pivô de alta, pivô de baixa, vocês têm que sempre adicionar uma coisa chamada contexto. Por quê? Porque o setup da média de 8 e da a média 21, esse setup que eu utilizo, em backtests, que é você testar milhares de vezes no passado, em diferentes ativos, ele tem uma probabilidade matemática de 50% de acerto, tá? E como é que eu melhoro essa probabilidade ao meu favor, tá? Eu faço aquilo que Al Brooks ensina, que se chama leitura de contexto. Então, você pode ser prático em vender quando ele faz pivô de baixa, abaixo da média de 8, como ele está tentando fazer aqui, e sair vendendo antes? Pode. Você pode especular? Sim, tu pode fazer o que tu quiser da tua vida. Só que uma das coisas que é uma arte que vem com o tempo, né? Isso é 4, 5 anos de tempo de tela, não é 1 ano de tempo de tela que tu vai conseguir isso, é leitura de contexto. Então vamos olhar a seguinte questão para a Cardano, tá? Muita gente já está desistindo da Cardano. Na minha opinião, Cardano é o melhor momento de compra da história dela recente, é esse ponto que ela está fazendo. Por quê? Vou fazer a leitura de contexto junto com vocês aqui para vocês entenderem por que eu não venderia Cardano, mesmo que eu acreditasse que ela poderia desabar aqui, tá? Primeiro, que ela depende do Bitcoin. O mercado do Bitcoin, se ele não derreter, a Cardano não vai derreter, tá? Se o mercado como um todo continuar bullish no Bitcoin como nós estamos, ela não vai derreter. Então esse é o primeiro contexto, você entender que as altcoins dependem do Bitcoin. Então, recentemente, com a queda recente do Bitcoin, nós tivemos um despejo muito grande nas altcoins, demonstrando como vai acontecer no inverno cripto. Então, quando a gente entrar em bear market no Bitcoin, aí é que nós vamos nos preocupar em sair e vender nas altcoins. Enquanto você está vendo ativos bem fundamentados derretendo, num pequeno pullback do Bitcoin, numa pequena correção para o preço continuar subindo, na minha opinião, independente se está abaixo da média de 8 ou acima da média de 8,
não importa. Se o ativo é bem fundamentado e ele tem atualizações importantes para acontecer e ele está tendo o ecossistema construído, na minha opinião, eu me mantenho na posição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto de vender quando a média de 8 e a média de 21 começa a apontar para baixo, tá? E ela está apontando, a média 21 ainda aponta um pouquinho para cima, com leve lateralidade, e a média de 8 também aponta com leve queda aqui, ó, tá vendo? Leve queda. Quando a queda não é, quando essa média ela não aponta para baixo, e a média 21 e a média 8 não apontam para baixo, o preço está fazendo pivô abaixo das duas médias, perfeito? Está fazendo. Mas enquanto ele aponta as médias para o lado, isso, na minha opinião, é acumulação para o preço continuar subindo. Tá? Isso não é venda. Por exemplo, aqui recentemente nós fizemos um pivô de baixa abaixo da média de 8. E ele perdeu a média 21. Então, a princípio, seria venda aqui. Você teria que ter vendido, certo? Só que por que o setup vai falhar 50% das vezes? Porque se você não saber ler o contexto e entender que a partir desse ponto o Bitcoin começou a subir sem parar e começou a arrastar as altcoins junto, elas voltam rapidamente para a tendência de alta junto com o Bitcoin. Então, você não pode ser rígido com esse setup no gráfico das altcoins. No Bitcoin, sim. No Bitcoin, se ele faz pivô de baixa, abaixo da média de 20, abaixo da média de 8, você tem que ser um pouquinho mais religioso, porque ele manda no mercado, tá? O mercado do Bitcoin é muito maior. Então, quando acontece um pivô de baixa abaixo dessas médias no Bitcoin, é mais grave. O risco de entrar no bear market é muito maior. E aí ele vai agravar todas as altcoins, tal como aconteceu nos últimos dias, de ele caiu, as altcoins derreteram de preço. Enquanto o Bitcoin caiu 10%, 20%, acho que foi 10%, vai lá uma ADA Cardano e cai 30%. Cai 3 vezes mais do que o Bitcoin, tá? Tal como acontece com outras também. Então, a gente tem que entender o seguinte: qual outro contexto que você tem que ver aqui, tá? Além das médias ainda estarem apontando para o lado e o preço está lateral, tá? Ele está testando o quê? Um topo anterior. Então, topo anterior, geralmente numa tendência de alta, é a região de compra, tá? É onde a região vai ter compradores. O topo anterior é a região dos arrependidos que perderam toda essa alta anterior, né? É uma região de defesa. É uma região de Fibonacci. Se a gente pegar a Fibonacci aqui, você vai ver que provavelmente ela vai atingir uma das Fibos aí principais, ó. Fibo 0,5, que é a principal Fibo de correção para o preço continuar subindo. Então, da pernada anterior, do movimento de pernada anterior, ele se defendeu exatamente na região de 1,80, não perdeu essa região, inclusive teve compradores nessa região, antecipando para nós que possivelmente isso é um fundo, tá? E que se a tendência do Bitcoin se mantiver subindo no contexto que nós estamos enxergando, a Cardano vai voltar a subir a partir deste ponto aqui, porque o Bitcoin também vai subir a partir deste ponto aqui, ou próximo disso, tá? Então, nós estamos diante, na minha opinião, tá? E lógico, eu não mando no mercado, se o mercado quiser derreter amanhã, ele vai derreter, se ele quiser desabar mais 80% amanhã, em todos os ativos ele vai fazer isso. Só que o contexto está muito favorável, porque nós acabamos de fazer, de anteontem para hoje, um bear trap, que é um fundo um pouquinho mais baixo do que o fundo anterior, ameaçando uma queda infinita, colocando muita gente apostando contra a Cardano, e agora essa galera vai ser liquidada em breve. Tá? Por quê? Porque esse ativo, em algum momento, ele vai começar a vir liquidar todo mundo a partir desse ponto aqui. Tá? Ele vai fazer um pivô de alta. E eu acho que esse é um fundo majoritário da Cardano. Contextos. Média lateral, acumulação. Média 21 e média 8, acumulação. Pivô de baixo abaixo das duas médias? Não tem problema. Por quê? Porque o contexto está dizendo que provavelmente nós vamos estar na probabilidade de 50% de o setup dar errado. Né? É um setup que, quando você acerta os 50%, ele te dá uma altíssima recompensa. E quando você erra o setup, por exemplo, vamos dizer que apareceu um pivô de alta acima da média 8 e da média 21. Ele tem 50% de acertos. Ou seja, metade dos seus trades vão dar errado.
Só que se você coloca um stop curto, você vai perder pouco. E quando você acertar esse setup, ele vai ser extremamente recompensador. Ele vai te dar um prêmio muito maior do que um hold, tá? Então, se você levar ao pé da letra isso, né, você vai acertar 50% das operações. Quando você errar, você vai errar pouco, perder pouco. Quando você acertar, você vai ganhar muito, muito mesmo. Às vezes você vai multiplicar o seu capital 10 vezes, ou 20 vezes, ou 100 vezes. Então ele é um setup fodástico, setup dos deuses, tá? Só que qual é a minha técnica para melhorar a qualidade desse e melhorar esse percentual? Por isso que eu tenho uma probabilidade de 80% de assertividade nos meus trades, né, de position trade. Porque eu, Augusto, sou um dos únicos brasileiros que é especialista, talvez o único especialista no Brasil de price action, de All Brooks, a maioria nem sabe que porra é essa, que é All Brooks, nem sabe o que é isso, mas All Brooks é a maior mente humana de price action, o maior trader de price action que a humanidade já viu. E ele sabe, com o contexto do mercado, com a leitura de contexto, qualificar melhor o seu setup. Então, esse setup da média de 8, ele é qualificado por mim através da minha leitura barra a barra que eu faço. Para vocês terem ideia, o Bo Ficube, ele não sabe fazer leitura barra a barra como eu faço. Ele não gosta de fazer leitura de barra, né? Então, por isso que ele tem ele é específico em seguir o setup dele. Então, ele tem uma probabilidade de erro de 50% ou 55% ou 60%, mas quando ele acerta, ele ganha muito também. Só que ele erra muito, entendeu? No meu caso, o que me ajuda na assertividade, muita gente fala assim, quando indica meu trabalho para outras pessoas, né? Ah, o Augusto tem uma assertividade, às vezes ele fala uns tokens que dá muito bom, é a maioria dos tokens, tipo 80%, e 20% ele erra. Exatamente isso. Por quê? Porque a leitura de setup, ela é aprimorada ao longo do tempo e ela exige um contexto das coisas, né? Você não segue exatamente a cartilha de setups clássicos, que é, veio abaixo da média de 8, pivô de baixa, vendo. Veio acima da média de 8, pivô de alta, compro. Quando dá bom, dá muito bom. E quando dá ruim, dá pouco ruim, né? Você perde pouco, tá? Porque você logo consegue virar a mão rápido sem perder muito. Só que com leitura de contexto você melhora muito essa probabilidade a seu favor. Eu saio de uma condição de 50% de assertividade para 80% de assertividade. Então, o que eu estou dizendo é, na minha concepção, isso aqui é uma cunha de alta da Cardano. É o momento de comprar Cardano no meu setup. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria Cardano hoje, tá? Se eu pudesse comprar Cardano agora, né? Eu compraria a da Cardano agora, tá? Muito bem, porque para mim ela tá, na minha opinião, ela tá em setup de alta, ela vai acompanhar o Bitcoin e o Bitcoin vai voltar a subir depois da Black Friday da semana que vem. Tá? Simples assim. BTC